No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, todos os que creem, naturalmente. A minha palavra amiga é a palavra que vem de Deus, que é a palavra que provoca, que promove a fé. Muitas pessoas dizem assim, bispo, eu queria ter a fé como o senhor tem. Ora, a minha fé vem da fonte que você também pode chegar, que é a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você recebe fé. Porque o Espírito Santo, o Espírito da Bíblia, promove a fé inteligente, a fé em que você apoia suas atitudes, suas escolhas em cima da palavra de Deus. Quando eu apoio a minha atitude de fé, quando eu apoio a minha escolha, as minhas escolhas sobre a palavra de Deus, então não há como não dar certo. É impossível não dar certo. É impossível não dar certo. Então, você vê, por exemplo, você está nos assistindo agora, com certeza você deve estar cheia de dúvidas. As dúvidas trazem o medo, é ou não é? Os medos, melhor dizendo. As dúvidas trazem medos. Os medos trazem covardias. Essa é a realidade. Por outro lado, nós temos a fé que contraria a dúvida. Então, você é uma pessoa que tem que viver na fé para você ter vida. Não há vida sem a fé em Deus, não é religião. Não estou tratando de religião, não. Eu estou tratando de uma vida de acordo com a palavra de Deus. Quando você coloca a sua cabeça, a sua fé na palavra de Deus, então, obrigatoriamente, você vai receber espírito, vai receber fé. Essa fé vai contrapor suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças. A fé traz segurança, traz força, traz vigor, traz ousadia, traz coragem. A fé promove a vida. Então, por que você, às vezes, é uma pessoa que é religiosa, você é carola, você é uma pessoa que está sempre na igreja, mas a sua fé é pífia, a sua fé é nada, sua fé é frágil, fraca. Por quê? Porque você não tem ouvido ou dado atenção à palavra de Deus de acordo com o que ela merece. Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. As pessoas preferem mais ouvir os outros, as baboseiras, as lambanças das redes sociais, do que ouvir a palavra de Deus. Então, por isso as pessoas vivem com medo, com dúvida, com depressão, as pessoas vivem com ansiedade, as pessoas vivem querendo se matar, porque tudo isso é um trabalho que o mundo oferece. O mundo oferece dúvida, o mundo oferece medo, o mundo oferece ansiedade, insegurança. O mundo oferece tudo isso e as pessoas bebem, comem essas inseguranças. E por isso o resultado está aí. As pessoas agora estão lá pulando na avenida, estão pulando, dançando, dando toda a vazão à carne, ao coração. E não pensam, não usam a cabeça. Por isso, depois
que acaba o carnaval, vem a quarta-feira de cinza, quer dizer, a quarta-feira do enterro. O enterro da alegria, porque a alegria durou alguns dias. Depois vem a quarta-feira da tristeza, quarta-feira de cinzas. Quarta-feiras de cinzas para os foliões, para os que usam a carne, para os que usam as emoções desse mundo. Mas para aqueles que são inteligentes, aqueles que são sábios, que usam a palavra de Deus como alimento da sua alma, estes não. Por exemplo, nesta quarta-feira, nós vamos ter o dia final, onde as pessoas vão receber o Espírito Santo. Aquelas que fizeram o jejum, têm feito o jejum, né? Esse jejum de 7 dias. Então, elas vão receber o Espírito Santo. Por que elas vão receber o Espírito Santo? Bispo, por que o senhor pode garantir que vão receber o Espírito Santo? Porque está escrito. Só isso. Não é questão de opção, olha, talvez. Não, é questão de inteligência. Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre aqueles que o buscam. Então, você está buscando, você está fazendo jejum, você está investindo nisso, é claro que você vai receber. Se você está colocando toda a sua força no jejum, então, quarta-feira, você é aquela pessoa que vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo porque você segue o pensamento de Deus. Não está seguindo a orientação do bispo, você está seguindo a orientação de Deus. Ora, isso se chama fé com inteligência, a fé usada com raciocínio. Veja só o texto da palavra de Deus, que diz assim: de forma que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, se você ouve a palavra da Dona Maricota, Dona Mariquinha, do seu Mané, do Zé Mané da esquina, aí, minha amiga, meu amigo, o que você vai receber? O que você vai receber? Nada, zero. Pelo contrário, você vai ficar com mais medo. Porque as pessoas desse mundo que vivem na dúvida, elas vivem falando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque elas vivem com medo. Então, quando a pessoa tem medo, é porque ela não tem fé. Se ela tem fé, a fé viva no Deus vivo, não a fé religiosa, mas a fé viva no Deus Altíssimo, então ela enfrenta o inferno, ela enfrenta os medos, ela tem coragem para tomar atitude de fé e tomar posse daquilo que Deus prometeu. Aí que está a diferença. E é por isso que a gente tem insistido, venha na Igreja Universal do Reino de Deus, venha, participe dessa corrente, participe dessa campanha, venha às quartas-feiras especialmente, venha aos domingos. Por quê? Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, nós trabalhamos ensinando a palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra que produz fé, a palavra que promove a fé, que toma posse das promessas de Deus. Então, as pessoas que vêm, recebem a palavra de Deus e aí elas se tornam fortes. Então, não tem depressão, não tem medo, não tem insônia, não tem nervosismo, não tem nada de inferno na vida delas. Por quê? Porque elas são pessoas com os seus pés firmados nas promessas de Deus. E por falar nisso, eu queria que você assistisse um vídeo que nós tivemos na televisão, um caso muito interessante, porque é uma reportagem que nós copiamos, tomamos emprestado da Record, e nós vamos passar para você. Olha só a importância da palavra de Deus. Agora, olha, de forma prática, a Bíblia Sagrada. Vamos ver como a Bíblia salva, a palavra de Deus salva a vida das pessoas. Vamos assistir agora. A fé estampada na camisa e em vários adesivos agora está mais forte do que nunca.
também pudera. Marcos e Danúbia escaparam da morte por um triz. Dizem que foram salvos por um milagre. O casal seguia de moto para a igreja, como faz todos os domingos, quando eles ouviram tiros serem disparados. Com medo, Marcos acelerou. Eles nem perceberam que um tiro disparado por uma pistola havia atingido o baú da moto e continuaram o trajeto normalmente. Só estranharam quando chegaram na igreja e viram a Bíblia desse jeito aqui. Mesmo assim, eles nem imaginavam o que tinha acontecido, né? É verdade. Chegamos na igreja, fomos fazer o trabalho normal. Quando peguei a Bíblia, tinha colocado a Bíblia dentro de um balcão. Quando peguei a Bíblia, eu achei que alguma criança tinha batido, talvez com a caneta aqui dentro. Fiquei triste. Minha esposa pegou a Bíblia e sentiu que tinha uma coisa dentro. Ela falou, de repente, a caneta dentro da Bíblia. Ao abrir a Bíblia, nós constatamos que tinha uma bala dentro da Bíblia. Qual foi a sua reação na hora? Na verdade, como quem abriu foi a minha esposa, ela começou a chorar muito, porque ela realmente viu o livramento que Deus deu a gente, a ela principalmente porque ela estava sentada na garupa. Se não tivesse a Bíblia segurado o projétil da bala, ou eu poderia estar paraplégica, ou até mesmo sem a vida. O casal resolveu guardar o projétil e a Bíblia rasgada como lembrança e como prova de que milagres acontecem. O tiro, que provavelmente atingiria a coluna da estudante, veio parar bem aqui, no livro do Apocalipse. Diz assim, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Foi um milagre. É extraordinário o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, né? E ainda chama a gente de fanático, de doido, de louco, né? De pessoas desequilibradas. Mas você vê como a Bíblia salvou a vida desse casal. Salvou especialmente a vida dessa moça. A bala chegou exatamente lá no livro de Apocalipse. E diz, porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei no dia da adversidade. Olha só, então quando a pessoa usa a palavra de Deus para fazer dela o seu escudo, o escudo da sua vida, o escudo contra o mal, então não há diabo, não há bala, não há inferno que possa derrubar aqueles que confiam nessa palavra, porque ela é a palavra do Deus Altíssimo, e a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não é como a palavra do ser humano, é a palavra que não volta vazia, e insere-se nela o caráter de Deus, a divindade de Deus. É essa a realidade, minha amiga, meu amigo. Quando você crê nessa palavra, quando você coloca a sua cabeça, quer dizer, quando você pensa, medita, raciocina, coloca-a em prática, então tem que haver o resultado, porque na palavra de Deus eu aprendi uma coisa: Deus é grande, porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer no nosso meio, ou melhor, na nossa vida. Porque Deus é perfeito, Ele não faz nada imperfeito, tudo é perfeito, Ele não faz nada imperfeito, nada mais ou menos, porque Ele é grande e é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus garante a sua vida, garante a nossa eternidade. A palavra de Deus garante o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo vivo dentro de nós. Essa é a nossa fé, graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão
dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Muito bem, nós vamos agora assistir um fake news, desta feita com a doutora Andréia. Ela é psicóloga e ela vai falar da experiência dela com a palavra de Deus. Preste atenção. Ela teve a experiência com a palavra de Deus e a sua vida mudou. Mesmo sendo psicóloga, ela não conseguia resolver os seus problemas, ajudar a si própria. Vamos assistir. Olá, sou Andréia de Oliveira, sou psicóloga. Minha vida toda eu sempre ouvi falar mal da Igreja Universal. Eu ouvia falar do Bispo Macedo, que o Bispo Macedo era ladrão, que os pastores da Universal eram ladrões, de todos os membros, das pessoas também que participavam, né, da igreja, como, por exemplo, eram pessoas limitadas, pessoas sem consciência. E eu sempre pensei o seguinte: eu nunca vou nessa igreja, eu nunca vou colocar os meus pés lá, porque realmente não tem Deus lá. Era isso que eu tinha em mente. A mídia, a internet, né? Então eu via vídeos, recentemente comecei a ver vídeos no YouTube que eram vídeos muito fortes contra a Universal, com argumentos muito fortes, parecendo tudo verdadeiro. E esses vídeos que eu acessei no YouTube eram de ex-bispos, ex-pastores. Então, aquilo me causou um impacto maior ainda e parece sempre muito convincente. Eles passam informações de um jeito, né, de uma forma que o outro, eles comunicam de uma forma que o outro acredita. O Bispo Macedo não era um homem de Deus, era uma pessoa interessada apenas nas coisas materiais, e a Igreja Universal, ela era para mim assim, uma instituição, uma seita que tirava dinheiro das pessoas. Eu ficava indignada como que uma igreja cristã pode tirar do povo. Eu sempre trabalhei, sempre estudei muito, sou psicóloga, era alta executiva de um banco e aí perdi o emprego, né, em 2014, entrei num processo de depressão, perdi o meu pai também, e isso trouxe um transtorno muito grande na minha vida, emocional e espiritual. Depois que eu identifiquei, né, o problema que eu tinha de depressão, de crise do pânico, né, eu tinha um transtorno, e eu busquei ajuda nas igrejas. Eu busquei ajuda com pessoas que se diziam de Deus, que se dizem de Deus, mas nada funcionou. Então, eu não via saída mais para mim. E eu abri a minha mente, eu tirei o orgulho, né? Eu tirei o orgulho, acreditando que na Universal seria uma última porta, porque eu assisti um programa e eu acreditei. Eu falei, eu quero ir lá e provar, ver esse negócio, se é verdade o que estão falando, porque já assisti tantos depoimentos de ex-bispos, ex-pastores, ex-membros. Se ele está falando que vai comprar minha briga, porque era exatamente isso que eu buscava. Alguém que me desse o apoio, alguém que comprasse minha briga, porque eu estava muito fraca. E eu me dei a chance, eu me dei a oportunidade de vir
para conhecer e para conferir se realmente aqueles ex-bispos que se diziam de Deus, aqueles ex-pastores, eles estavam certos. Foi algo assim bem interessante, porque eu vim numa sexta-feira, né? E eu sentei lá atrás, vim com a minha irmã, sentei atrás, bem desconfiada, esperando tudo, esperando, né, aparecer alguém ali e só falar de dinheiro e querer arrancar tudo de todo mundo. E não foi absolutamente isso que eu achei. Em primeiro lugar, eu comecei a sentir uma paz dentro de mim. E durante a pregação foi o próprio Bispo Macedo que estava pregando naquela noite. E eu falei, meu Deus, mas não é nada daquilo que as pessoas, esses ex-bispos e alguns pastores também falam, né? Pastores de outras denominações falam do Bispo Macedo, não é a mesma pessoa. Isso foi muito, mas muito marcante para mim. E eu tive certeza ali de que era o lugar que eu deveria estar. Eu aprendi aqui na Universal a obedecer à palavra de Deus. Fui totalmente liberta. Hoje eu não tenho mais pensamentos de morte, eu não tenho mais pensamentos obsessivos. O Espírito Santo para mim é tudo, é o mais importante na minha vida. Em primeiro lugar, eu coloco hoje o Espírito Santo. Eu tive uma experiência, eu recebi o Espírito Santo de uma forma muito forte, muito verdadeira. Eu perdi muito tempo na minha vida por conta de fake news, por conta dessas informações mentirosas. Eu diria que eu perdi um tempo de existência, né? Eu gostaria muito de ter chegado na Universal há mais tempo. Minha vida hoje seria diferente, teria um outro resultado. E eu acredito que essas fake news, essas pessoas que promovem essas informações contra a Igreja Universal, são pessoas que têm mágoas. Essas pessoas, na minha opinião, e eu digo como profissional, são pessoas que se sentem muito inseguras. Fiquem atentas para mesmo aqueles que se dizem de Deus, em primeiro lugar, aqueles que se dizem de Deus e que lançam notícias, informações muito pesadas, né, contra a Universal, contra os bispos da Universal, os pastores, os próprios membros, que ficasse atento e viesse conferir. Aquelas informações são mentirosas, são informações que manipulam as pessoas. Então não perca o seu tempo, né? Porque a informação, quando ela é uma informação massiva, né? Quando ela, sabe, ela é repetitiva. A verdade é essa, quando uma informação ela é repetitiva, mesmo ela sendo mentira, ela se torna verdade. Porque o cérebro da gente funciona dessa forma. Então, como profissional, eu posso te dizer, é você questionar essas informações que são tão repetitivas e tomar a decisão de vir conferir a verdade, que eu tenho certeza que, como eu encontrei, você também vai encontrar. Pois é, você sabe que Hitler construiu o seu império em cima de mentiras. Ele usava uma mentira, ele mesmo usou isso, ele falou ensinou para os seus comandados, olha, uma mentira repetitiva ou uma mentira que se repete muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então, como é que você pode saber que nós somos de Deus ou não? Como é que você pode saber? É simples, basta você avaliar, pesar as nossas palavras, as nossas orações, os testemunhos. Se tudo que nós fazemos, palavras, testemunhos, orações, mensagens, ensinamentos, se tudo está de acordo com a palavra de Deus, então nós somos da luz. Porque quem é da luz promove a luz.
ilumina. Quem é da luz, ilumina. Agora, quem é das trevas, quem fala mentiras, quem censura, fica criticando os outros, jogando pedra, difamando, essas pessoas, obviamente, não são da luz, elas são das trevas, porque o mensageiro da luz faz emanar luz, faz irradiar luz. Os mensageiros das trevas fazem irradiar trevas. Então, quando você ouve um pastor, ex-bispo, por que é ex-bispo? Por que é ex-pastor? Ex-bispo, ex-pastor, ex-obreiro, seja lá o que for, é ex. Por que é ex? Por que é ex? Por que eu não sou um ex? Eu também poderia ser um ex, não é verdade? Então, veja só, ex é porque ou roubaram, adulteraram, se conduziram de forma má, tiveram um comportamento sujo no nosso meio, e como nós somos rigorosos no nosso trabalho, na nossa disciplina, porque nós levamos para as pessoas o reino de Deus. O reino de Deus é disciplina, é ordem, é harmonia. Então, quando tem um elemento que se volta contra a direção, ou que se volta ou contra o próprio trabalho, de forma vulgar, com adultério, roubo, mentira, etc, etc. Então, esse elemento não pode ficar no nosso meio. Você confiaria sua filha ou seu filho aos ensinamentos de um sujeito que é pedófilo? Não. Você confiaria na palavra de uma pessoa que rouba? Não. Você confiaria numa palavra de uma pessoa que adultera? Não. Então, é assim que a igreja também funciona. A Igreja Universal funciona numa lisura. Não somos perfeitos, porque ninguém é perfeito, mas nós procuramos seguir a orientação bíblica, procuramos seguir aquele ensinamento correto, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só ensina o que é bom, só ensina o que é perfeito. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Então, se eu sou inimigo de alguém que fala mal de mim, esse alguém, se ele fosse do bem, ele oraria por mim, não ficaria me jogando pedra. Eu não fico jogando pedra em ninguém. Eu apenas mostro os fatos, eu mostro os testemunhos e as pessoas falam. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, nós ensinamos ainda há pouco, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós trabalhamos com a palavra de Deus e, portanto, se a palavra de Deus é verdadeira, como nós cremos, então tem que acontecer o que ela promete. A fé contrapõe a dúvida. A fé faz com que nós tenhamos coragem de assumir os problemas dos outros. A fé nos dá coragem para desafiar a depressão. Você tem depressão? Nós temos um trabalho especial só para pessoas depressivas, que querem se matar, e você não perde nada, você está pensando em se matar, né? Mas antes de se matar, dá um pulinho aqui na Igreja Universal, sexta-feira ao meio-dia. Não, faz uma chance, você não vai perder nada, espera mais um pouco, espera até sexta-feira. Vai na igreja, sexta-feira, meio-dia, e você vai ver se é verdade ou não. Se não for verdade, se for tudo uma mentira, balela, se você não se sentir melhor, então você faz o que você achar que deve fazer, mas pelo menos você vai dar uma chance a si próprio. Então, minha amiga, meu amigo, quando eles fazem essas notícias, trazem essas notícias de fake news, ou é do clero romano, gente que ganha só para ficar levando mensagens diabólicas, ou é gente que já esteve conosco e que está, obviamente, na rua da amargura porque viraram as costas para Deus. São como Judas Iscariotes, estavam no meio dos discípulos, dos apóstolos, mas
virou as costas por causa do dinheiro. Então, nós temos esse tipo de coisa dentro da Igreja Universal e quando nós descobrimos, imediatamente são removidos, literalmente, não quer nem saber, porque essa é a direção, a doutrina da decência, a doutrina da harmonia, da paz, do que é certo, do que é correto. Como que eu poderia estar aqui procurando ajudar você se eu estivesse com pensamento de roubo, se eu estivesse com o coração cheio de egoísmo, de ira, de querer tirar o que você tem? O que você tem? Dá para você dar para mim agora? Não dá. Você não tem nada. As pessoas que vêm na igreja vêm porque elas estão problemáticas, elas vêm de rastros na igreja. E elas são atendidas graciosamente, são orientadas graciosamente, recebem oração graciosamente, tudo é de graça, porque nós recebemos de Deus de graça, é o que nós também damos para vocês. Por falar em receber de graça, olha só o testemunho dessa jovem que recebeu o Espírito Santo, porque só recebe o Espírito Santo quando a pessoa está vivendo na verdade. E nós promovemos o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Imagine eu falar do Espírito Santo e viver no pecado. Não tem como haver resultado, mas nós matamos a cobra e mostramos o pau. Vamos lá ver o testemunho dessa jovem. Me chamo Karina Cristine Bezerra, eu tenho 28 anos. Com 15 anos eu conheci um rapaz e comecei um relacionamento. Esse relacionamento durou até os meus 21 anos. Foram 6 anos onde eu vivi pra ele. Então, cor de cabelo, tipo de corpo, música que escutava, lugares que frequentava, tudo que ele gostava, eu gostava. Eu me anulei. Então, eu me forçava a fazer porque vinha dentro de mim assim, se você não fizer, tem outra que vai fazer. Com o término, eu ainda me coloquei na posição de amizade colorida. Então, quando ele necessitava sair, eu saía com ele. Chegava em casa destruída, me sentindo um lixo, porque eu me deixava ser usada por ele para satisfazer a necessidade dele. Depois, como eu via as redes sociais dele, que ele estava muito bem, eu tive a necessidade de mostrar que eu estava melhor. Então, eu me lancei nesse meio de rede social, de tudo para mim era foto, tudo para mim era um cenário para tirar uma foto sorrindo, mas dentro eu estava destruída. E aí, depois disso, veio a necessidade de ir para as baladas, de ir para a bebida, de me relacionar com outras pessoas. Então, eu marcava o encontro para me autoafirmar. Não, você é desejada, não, você não teve ele, mas olha quantas pessoas te querem, olha quantas pessoas você pode escolher. Aí vem aquela ideia de que tudo estava na minha mão. Eu podia escolher quem eu queria sair, eu era a dona da minha vida. Eles passaram a ser diferentes para mim, os encontros, quando eu descobri o que eu podia cobrar. Nos encontros eu era a mulher fatal, né? Aquela desejada, aquela que escolhia quem queria, e tinha eu comigo mesma. Então, os encontros passaram a ser diferentes quando eu anulei eu comigo mesmo e passei a assumir somente a posição da mulher fatal, daquela que era super feliz na rede social, daquela que tinha vida perfeita perante os outros. Eu cheguei até aí num cruzeiro, ficar 7 dias no mar, paguei tudo lá, fui sozinha só para fazer coisa errada. Então, assim, eu tinha a vida que eu queria. Eu comprava o que eu queria, chegava roupas caras em casa, minha mãe até estranhava. Eu, não, mãe, pelo meu Instagram, né, pela minha rede social, a marca tá querendo me patrocinar, tá querendo me doar essas roupas para eu fazer a propaganda e tudo. Então, assim, eu vivia um mundo de mentira. E aquilo ali era o que me alimentava, a mentira. Eu não conseguia mais sair daquele personagem. Eu era um produto, eu não tinha valor nenhum para mim. E aquilo eu via aquele personagem como a corda de salvação, era meu escape. Porque sem aquilo, quando eu não tinha aqueles encontros, eu precisava sair para beber. Na hora que eu chegava em casa, eu corria para o banheiro, no banho eu me esfregava de machucar a minha pele, eu me cortava mais fundo ainda, porque eu precisava daquela dor para sanar. E quando eu via o sangue saindo do corte, era como se eu estivesse me limpando daquela podridão que eu tinha vivido ali. Quando eu ficava sozinha comigo, era o momento mais difícil, porque eu não estava sozinha. Eu tinha muitas vozes na minha cabeça, muitas. E eu via vultos no meu quarto, então eu era atormentada o tempo todo. Então eu vi que eu estava destruindo casamentos,
né? Saía com homens casados. Eu via que eu estava destruindo noivados, famílias, e aí eu olhava para minha família e aquilo foi um choque para mim, porque eu estava destruindo a família dos outros e a minha. A minha mãe começou a ir na Igreja Universal e a mudança dela, dia a dia eu via, né? Ela falava, filha, a mãe vai na igreja. E aí eu falava, mas pra quê? Se a gente nunca teve isso. E eu via o amor com que ela ia, né? Filha, a mãe vai na igreja arrumada, com aquele amor de falar das pessoas. E ela falava do trabalho que ela fazia lá. Eu pedi ajuda para ela, porque a mudança dela me fez despertar para isso. E eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Ela pediu para eu ir pro quarto dela e falar com Deus. Quem é Deus? Eu não sabia quem era. Eu falei, mãe, mas eu preciso falar com você, porque eu precisava da pessoa física ali na minha frente para contar e para me dar uma palavra. Ela falou, filha, vai no quarto. Eu sentei na cama e eu falei, eu não sei se você existe, eu não sei quem você é, eu tô me sentindo ridícula fazendo isso, mas eu preciso de ajuda. E ali eu falei de todas as minhas sujeiras, eu falei de tudo aquilo que eu tinha sido exposta, que eu me expus, de toda a humilhação que eu passei sozinha. E eu fui falando e a lágrima foi descendo e eu fui falando e foi tirando um peso do meu peito, um peso do meu coração foi saindo. E quando acabou, eu abri a porta do quarto, falei, mãe, a gente pode conversar? E ali eu já era outra pessoa, meu tom de voz já não tinha tanta angústia, eu já estava mais leve. E aí eu contei para minha mãe e ela me abraçou. Ela não falou nada, ela só me abraçou. E aí eu perguntei para ela se eu podia ir com ela para a igreja. Quando eu cheguei com ela foi num domingo à noite, às 18 horas. Eu lembro até do cheiro da igreja. Eu cheguei pela entrada principal, né? E eu caminhei aquele corredor. E ela falou, filha, a mãe senta geralmente na primeira fileira, mas se você quiser sentar mais atrás, a gente senta. Ela me respeitou o tempo todo. O tempo todo ela foi, assim, muito delicada comigo, ela não me impôs nada. E no altar, eu lembro que tinha um quadro da família, né? A minha família no altar de Deus. Eu lembro do quadro. E ela olhou assim e me viu olhando o quadro. Ela falou, você tá vendo aquela foto ali? E tinha minha foto. Era a única certeza que eu tinha, era que eu tinha encontrado o meu lugar. Que era ali naquele altar, naquela foto. E ali, do primeiro boa noite ao último boa noite do pastor, eu chorei. A reunião inteira. Ela me deu uma Bíblia, primeira que eu peguei na minha vida, eu nunca tinha pego numa Bíblia, nunca tinha aberto, nada, nem sabia do que se tratava, assim, né, do que eu ia achar ali. E o pastor falou sobre Ana, que vivia chorando, Ana que era humilhada, Ana que por um voto mudou a situação. E ali eu falei, eu sou a Ana, eu sou essa Ana. E eu vou fazer esse voto que vai mudar a minha situação. Ali eu entreguei tudo, tudo. Eu entreguei os meus achismos, eu entreguei meu preconceito com a igreja, com o bispo, eu entreguei meu preconceito comigo mesmo, com as pessoas. Eu entreguei a minha carência, eu entreguei os meus machucados, eu entreguei tudo, tudo, tudo. As minhas 4 personalidades, tudo eu joguei ali no altar. Tudo eu coloquei nas mãos de Deus. Eu deixei lugares que eu frequentava, deixei minhas roupas, deixei manias, palavras que eu usava, já me policiava ali para não usar mais, porque eu descobri ali que tudo aquilo era uma mentira. Quando eu escutei Espírito Santo e o pastor falou de uma forma que é a solução de tudo. Você quer mudar? Você quer ser outra pessoa? Você quer nascer de novo? Você precisa do Espírito Santo. Você quer vencer essa batalha? Você precisa do Espírito Santo. Eu falei, gente, eu preciso disso. Ali, ela me deu o livro Nos Passos de Jesus, que ali também foi um manual para mim, né? Foi um manual ali. E ali falava do Espírito Santo. E aí eu comecei a acompanhar a programação do bispo, o blog do bispo, a palavra amiga. E ele fala, né? Ele explica como se fosse assim uma coisa... É muito fácil de você entender o que é o Espírito Santo, que é a vida, né? Jesus dentro da gente. E quando eu entendi, ali eu comecei a buscar. E eu pensava no Espírito Santo 24 horas por dia. Aí, um domingo de manhã, eu fui para a igreja sozinha. Eu falei, mãe, eu vou sozinha. Eu fui sozinha e ali eu entreguei meu tudo. Eu reconheço que eu não sou nada,
que tudo que eu fiz, quem eu era no mundo, não vale nada, 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 nada. Eu preciso do Senhor, porque senão eu não vou permanecer. Parecia que só tinha eu e ele ali, só tinha eu e Deus. E ele falou, filha, agora você me conhece, agora eu tô aqui, agora você me deu o seu tudo. A minha alma foi completa, assim, meu peito parecia que ia explodir, não tinha espaço para mais nada. Ali é uma sensação de certeza, não é um sentimento, é uma certeza que você tem que Deus está ali e que você não está mais saindo da igreja como você. Você está saindo da igreja com Jesus dentro de você. Eu só queria falar de Jesus para todo mundo, todo mundo. Queria falar que tinha jeito. Ai, não, você não precisa ficar vivendo essa vida que você está vivendo, você não precisa aceitar o que você está aceitando. Tem jeito, eu descobri o caminho. E eu me doei 100% para a evangelização. Eu entreguei a minha vida para Deus, então a minha vida é dele. O que ele tiver que fazer nela, ele vai fazer. Hoje, a Karina, eu olho para trás e parece que eu conto uma história de uma outra pessoa, porque eu não me reconheço como aquela Karina de antigamente. Hoje, a minha família já era boa, nosso relacionamento, mas hoje a gente tem Deus, que a gente não tinha. O Espírito Santo representa a vida, ele é tudo para mim, tudo, 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 tudo. Eu sou imensamente grata, porque eu já tinha desistido de mim, e Deus não. Não preciso de homem, assim, né, daquela carência de ser desejada. Eu não preciso, porque eu já casei com Jesus, eu já tenho, assim, o amor maior que eu podia receber, eu já recebi. É maior do que o amor de pai, de mãe, de amigo, é maior do que um bem que você tem, é maior do que uma conquista que você tem no mundo, é maior do que tudo. O Espírito
A quarta-feira de cinzas, todo ano é marcada pelo luto, pela depressão, prantos e uma vida angustiada. Para alguns, é devido à ressaca do carnaval, mas para muitos é uma constante realidade. Para quem vive nessa situação, veja o que o texto sagrado diz. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se é isso que você deseja, quer fazer da quarta-feira de cinzas um dia diferente de paz e especial? Esteja conosco nesta quarta-feira, no último dia do jejum do Espírito Santo. Venha receber o bem mais precioso, a alegria do Espírito de Deus. Às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Pois é, você viu o testemunho dessa jovem mulher, experiente, bonita, cheia de vida, por fora, por dentro, ela mesmo confessou, sou um lixo. Então as pessoas quando vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, vêm se sentindo um lixo, o último lugar que elas vêm. Mas graças a Deus por isso, serão bem recebidas, todos são bem recebidos, porque nós estamos aqui para ajudar aqueles que querem ajuda. Quem quer ajuda vai receber, não tenha dúvida. Nós vamos assistir mais um testemunho de mais uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo. É bom que você assista com mais atenção. Vamos lá. Olá, meu nome é Matheus Santos, tenho 21 anos e a minha história no mundo do crime começou com os meus 13 anos. No dia do meu aniversário de 13 anos, eu ganhei uma festa de aniversário e naquela festa teve músicas de facções numa determinada comunidade e ali eu comecei a ver criminosos, traficantes, esbanjando armamento, esbanjando dinheiro, droga, mulheres. E eu comecei a ter um desejo, foi despertado dentro de mim um desejo de ser como aqueles homens que sem fazer nada tinha dinheiro, tinha carro, tinha moto, tinha mulheres, cordão de ouro. E assim eu comecei a ficar próximo deles, a parar perto, até que um dia um gerente dessa comunidade chegou e colocou um fuzil na minha mão. E quando eu segurei aquele fuzil, eu olhei e vi, olha, não é tão difícil assim viver essa vida que eles vivem, porque tudo começou no meu pensamento. Eu comecei a pensar, a planejar a minha entrada na boca de fumo. Eu entrei definitivamente no tráfico, o chamado assinar. Eu assinei na boca e dali eu comecei a pegar operações, comecei a combater com polícias, com facções rivais, participei de guerras na comunidade e teve um determinado dia que eu bati de frente com um policial e ele estava armado. Os meninos que estavam comigo fazendo a minha segurança também estavam armados e teve uma troca de tiros e ali eu fui atingido com estilhaços de fuzil, mas nada me tirava daquela vida, porque eu tinha dentro de mim que eu só iria sair dali morto. Eu coloquei isso dentro de mim que eu só iria sair daquela vida morto. E toda a minha família buscando por mim, principalmente a minha mãe, me mandava mensagem, me ligava, queria ir atrás de mim. Mas quanto mais ela buscava, quanto mais ela me ligava, mais eu me distanciava dela. Teve um dia que minha casa caiu, que foi a primeira vez que eu fui preso. Eu fui preso numa localidade dessa comunidade, no campo, lá do morro. O policial me pegou, fui preso. Na época eu era menor, eu tinha 15 anos ainda. E fiquei um mês, saí para prestar serviço comunitário e trabalhar. Mas sendo que eu não fiz nada disso, porque logo assim que eu saí, eu voltei para o crime, voltei para a boca de fumo. Teve uma outra guerra que muitos companheiros meus daquela época do tráfico morreram e uns foram presos.
perdemos aquela comunidade, fui morar com minha avó novamente, mas dessa vez procurado, com as outras facções querendo me matar. E numa comunidade eu fui e abri uma boca de fumo, também aqui no Rio de Janeiro. Abri uma boca de fumo e coloquei jovens, tudo menores de idade, para vender a droga para mim enquanto eu ficava em casa. Eu só ia lá final de semana para recolher o dinheiro, levar a droga e sair novamente. E teve um dia que eu estava no beco dessa comunidade e chegou um rapaz do Força Jovem, o Fabrício, eu nunca me esqueço dele. Ele chegou e olhou para mim e falou: rapaz, Deus pode mudar a sua vida. Vamos lá na igreja. Foi uma sexta-feira à noite. Eu falei: não, eu estou precisando de uma oração, eu estou precisando de Deus, mas agora não dá para mim ir, porque eu já fumei maconha, já cobrei aí quem eu tinha que cobrar, então para mim não dá. E ele falou: não, rapaz, Deus ele não vai olhar para o jeito que você está agora não. Se a tua intenção é buscar Ele verdadeiramente, se você quer Ele verdadeiramente, vamos lá, Ele vai te aceitar assim. E tinha um ônibus que ele estava levando o povo daquela comunidade para a igreja. Isso foi uma sexta-feira. Depois, na outra sexta-feira, eu fui novamente. Na terceira semana, eu apareci naquela igreja só. Não precisei do ônibus para me levar. Eu fui de casa para a igreja. E todos, quando me viram, ficaram surpresos. Mas ali já era a obra do Espírito Santo, já era a mudança que Deus estava fazendo na minha mente, na minha vida. E na quarta semana eu recebi um convite para estar numa vigília do Força Jovem, com o bispo Marcelo Brainer. E naquela vigília eu tive o meu encontro com Deus. Foi a coisa mais gloriosa, porque depois de anos, né, de orgulho, de prepotência, depois daqueles anos que eu vivi ali no crime, falando que só iria sair dali morto, o próprio Deus me mostrou todos os erros que eu estava cometendo, que eu tinha cometido. Naquele dia eu tive uma paz, eu comecei a ter uma paz que eu não tinha antes. E na mesma semana, eu que estava devendo, eu fui no fórum, me entreguei. Eu lembro até de um comentário que a minha avó fez para uma pessoa e falou: Mateus, vai se entregar amanhã. E a pessoa, ela gargalhou. Ela não acreditou que aquele Mateus iria no fórum, ia se entregar para a justiça e ia pagar o que estava devendo. Todas as pessoas, nenhuma pessoa que estava ali próximo de mim acreditou. Mas eu fui com a cara e a coragem. Fiquei 4 meses, fiquei 1 mês de castigo e 3 meses cumprindo uma semi-liberdade. E ali dentro eu conheci o trabalho também da Igreja Universal. Lá dentro. Os obreiros, evangelistas começaram a levar livros, falar de Deus para mim. E nos livros do Bispo Macedo, eu lembro que eu li o Nada Perdeu, os 3 volumes lá dentro. E eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu ganhei minha liberdade. E eu acordava meia-noite, 3 horas, 6 horas. Eu trabalhava numa padaria de 2 da tarde a 10 da noite, mas meia-noite, 3 da tarde, 3 da manhã. E 6 da manhã eu estava lá buscando o Espírito Santo com toda a minha força. Foi uma semana intensa de busca, de meditação na palavra, de jejum. Foi quando um dia, numa reunião de domingo, eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento eu tive uma certeza verdadeira de que Deus era comigo. E aquele Mateus que era nervoso, aquele Mateus que era agressivo, aquele Mateus que era ruim, covarde, aquele Mateus se transformou numa pessoa que começou a amar o teu próximo. Naquele dia em diante eu comecei a ter um desejo imenso de evangelizar, de falar do Senhor Jesus. Eu comecei a falar de Jesus, falei: vocês têm que experimentar desse amor, vocês têm que experimentar dessa paz. Hoje o meu sorriso é alegre. Depois daquele dia eu tive um novo semblante, novos pensamentos, pensamento de evoluir. Toda essa mudança aconteceu porque o Espírito Santo desceu na minha vida. E até hoje eu aconselho a todos que as pessoas que chegam na igreja, as pessoas que entram na igreja, que iniciam a caminhada na fé, têm que receber o Espírito Santo. Porque se hoje eu tenho forças para permanecer e não envergonhar o nome do Senhor Jesus, foi graças ao Espírito Santo que eu recebi. Elevo os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. Ó Espírito Santo, meu Deus, quão gloriosa é a tua obra. Quão glorioso é o poder que o Senhor tem ministrado na vida daqueles que chegam de forma humilde, sincera, verdadeira, no teu altar, meu Pai. Ó Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por essa obra gloriosa que o Senhor tem feito, porque é fruto do trabalho dos teus servos espalhados pelo mundo inteiro, levando a tua palavra, levando os teus pensamentos, trazendo as tuas ideias e fazendo notória a verdade que liberta. Meu amado Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço por todos os que estão nos assistindo e que talvez estejam ainda se sentindo um lixo, que sejam agora tocados de forma real, verdadeira, de forma concreta, para que larguem essa vida desgraçada de ilusão e se apeguem à vida da razão, que é a tua palavra. Eu te peço por todo o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra, conforme a tua palavra, no peito um coração de pedra, irmão combatendo irmã. Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ele vem, já posso ouvir os seus sinais. Ele vem.